Oi, gente! Nós estamos hoje aqui mais uma vez na Blue Way Podfy para contar mais uma história de muita inspiração, de muita motivação. História que supera, vai além de fronteiras geográficas. Ela superou a fronteira do medo, do receio, superou o desafio do preconceito, da resistência para ser hoje quem é. E nós vamos falar de uma história real, história de vida. E é a convidada de hoje muito especial, uma grande amiga também da vida que Portugal me trouxe. E eu tenho a honra hoje de poder entrevistá-la, que é a Nicole Boller Torres. Muito bem-vinda, muito obrigado pela tua presença hoje aqui, incrível história, e é claro que a gente está super ansioso para dividir isso com as outras pessoas. Então, antes de começar a falar, antes de tudo, é claro que eu quero hoje levar para as pessoas quem é a Nicole, né? O início dessa história. Além da fronteira, existe uma outra pessoa. Então, seja muito bem-vinda, amiga, muito obrigado. Muito obrigado, Stannis, pelo convite, pela oportunidade, principalmente porque nós, mulheres transexuais, quase não temos esse espaço, essa pauta, lugar de fala. Então, eu acho que vai ser muito importante para que as pessoas entendam um pouco a nossa vivência. Você tem sentido hoje melhoria nessa? Eu tenho visto muito, inclusive acompanho, sou um grande fã, não por mediatismo, mas até mesmo porque vai muito além, que é a Erika Hilton. E eu Sim. vejo o quanto ela tem trazido pra gente grandes conquistas que são significativas, independentemente de bandeira, independentemente de quem são as pessoas. Sim. É quem faz política pública de forma mais assertiva, uma das mais assertivas do nosso país. Você tem visto, tem trazido mais esperança para você, para sua visão, para a ótica da Nicole como pessoa? Olha, com certeza. A Erika Hilton, além de maravilhosa, tem nos representado muito bem, né? Nós, mulheres transexuais, eu já quero deixar bem claro aqui. Eu não sou uma mulher cis, eu sou uma mulher transexual. Eu nasci um menino, eu me transicionei. Hoje em dia, por mais que a gente esteja alguns retrocessos, igual o banheiro feminino, algo do tipo, é uma conquista enorme a gente ter um lugar de fala, a gente ocupar um espaço, porque nós existimos, nós sempre existimos, né? Mas antes, somente as ruas, as sarjetas sobravam para a gente, poucas oportunidades, entendeu? Você não via as mulheres transexuais no dia a dia, você não via as mulheres transexuais no mercado de trabalho, Na política? estudando, na política. Então, hoje, esses espaços, graças a Deus, porque mesmo sendo uma mulher transexual, eu não deixo de acreditar em Deus, acho que ele é amor, entendeu? Então, assim, graças a Deus, hoje a gente pode ocupar espaços que são nossos, porque nós existimos. Eu tô muito, assim, eu acho que você tem uma história muito incrível. Eu tenho a oportunidade de conhecer um pedacinho, até porque nós já falamos sobre. Sim. Mas eu quero, antes de mais, falar sobre a Nicole, né? O seu começo, a sua trajetória. Como que você sentiu olha, realmente, eu sou uma mulher, né? Então, Sim. não existe, eu fui homem e hoje não existe isso, né? Para a sociedade hipócrita pode ter existido. Mas quando foi que você olhou para tua vida, para tua trajetória e falou, eu preciso ser quem eu sou, eu preciso dar esse passo decisivo na minha vida? Como é que foi isso? Eu sou uma mulher transexual de 35 anos, eu nasci em 1991. Eu, quando criança, era muito fã das Spice Girls e os meus pais falavam pra mim: "Você não pode ser uma Spice, porque você é boy, você não é girl". Aquela violência já, né? E na minha cabeça eu não entendia aquilo. Com 13 anos, eu me assumi homossexual, que foi o primeiro passo. Mamãe, sempre me apoiou, mas me dizendo a verdade. Porque quando eu disse pra ela, a gente estava tendo uma conversa e eu disse: "Sabe o vizinho? Fiquei com ele". Ela falou: "Como assim? Você fica com meninos?". Aí eu falei: Do "Fiquei shopping. com ele". Ela falou: "Você gostou?". Aí ela me disse: "A sua vida vai ser difícil, as pessoas vão te tratar com preconceito, você nem sempre vai ser aceita". Então, assim, e na época era aceito, porque na época eu era um menino. Então, assim,
Ali já foi um choque. Papai não soube entender, até mesmo porque as pessoas cobram muito que as outras pessoas entendam. Só que o meu pai, os pais dele eram separados. O pai dele, em vez de levar ele para a escola, levou ele para pedreira. Meu pai tem sexta série. Então, como que uma pessoa, ele queria seguir o sonho de seguir carreira militar, mas não tinha estudo, não tinha apoio. Como que uma pessoa sem apoio, sem estudo sobrevive? E é assim que as transexuais vivem no Brasil, muitas sem apoio. Hoje em dia não, graças a Deus, temos ONGs, temos, como você disse, Erika Hilton, temos pessoas que nos representam. Então, hoje em dia os espaços estão abrindo para a gente, mas não são muitos. Ainda muito em Ainda há passos. muito preconceito. Eu comecei a minha transição com 16 anos. Com 16 anos eu comecei a deixar meu cabelo crescer, comecei a tomar Já tinha hormônio. falado com os pais? Eu Aí, chamei, com 16 anos. chamei os meus pais. O meu pai, infelizmente, ele não aceitou. A minha mãe também não, pelo seguinte fato: quando você ama alguém, você jamais vai desejar que essa pessoa sofra. E a minha mãe, ela foi muito, muito sincera e honesta comigo. Ela disse: se a sua vida iria ser difícil sendo homossexual, sendo transexual vai ser pior. As transexuais só sobra a esquina, porque naquela época não tinha site, não tinha nada. Então, elas somente tinham a prostituição para sobreviver. Ela falou bem assim: você vai conviver com cafetina, você vai conviver com traficante, Já logo pensa na você vai conviver com prostituição, na marginais. marginalização. Isso. E ela falou bem assim: a sua vida vai ser muito difícil, eu não quero isso pra você. Mas eu entendo hoje em dia, porque pelo fato dela me amar muito, ela não queria que eu passasse por isso. Então, eu tive que esperar fazer 18 anos para mim poder ser a pessoa que eu sou, porque a gente começa se montando, se vestindo de mulher, que isso é a travesti. E toda vez que eu voltava a ser um menino, aquilo me doía de uma tal forma. Meu pai me levava no barbeiro, eu tinha que cortar meu cabelo, era terrível. E minha família não entendia, não tinha suporte para me apoiar. Eu tive que esperar fazer 18 anos. Graças a Deus eu tive uma família, graças a Deus. Eu tive pai e mãe, e eu sou a primogênita, né? Sou a filha mais velha, e eu pude estudar, eu tenho ensino médio, eu passei para matemática na federal, eu fiz 2 semestres de enfermagem, curso técnico, mas eu não concluí, porque com 18 anos eu tive que começar a me prostituir para ser a pessoa que eu sou. Com 20, 21 anos, eu sofri um atentado, né? Eu carrego uma cicatriz aqui no meu pescoço, outra nos seios. Foi em Primavera do Leste. O homem que fez isso comigo não levou minha bolsa, não levou meu dinheiro, não levou meu celular, não levou nada. Ele foi apenas para me matar. Então, assim, E você estava nesse momento, era um momento de distração? Você estava numa balada, numa saída? Como que não, foi? eu estava com uma amiga, né, nas ruas, Ok. porque era o que sobrava para a gente, né, a gente não tinha essa oportunidade. Tanto que depois do que isso me aconteceu, eu acredito muito em Deus. Eu tive uma segunda chance, porque a primeira facada, que foi aqui na minha prótese, pegou meu pulmão, meu fígado, meu rim. Atingiu 3 órgãos. Eu não. Eu, a segunda foi no meu pescoço. Eu perdi muito sangue. Então, eu tive que tomar 2 bolsas de sangue. Eu cheguei no hospital declarada como morta. No momento da agressão, você ficou sozinha? Outras pessoas te ajudaram? Como que foi? Ele me chamou para fazer um programa. Ok. E ele me pagou. A distração de eu guardar o dinheiro na bolsa, quando eu olhei para ele, ele já estava com a faca. Eu achei que era um assalto. Eu já ia entregar a bolsa e estava tudo certo. Não, ele já foi direto na minha prótese. Ele queria arrancar a minha prótese. Isso foi E na rua? isso foi na rua, lá em Primavera do Leste, Mato Grosso. Eu sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Eu segurei e empurrei ele, pedindo socorro. Isso foi a segunda que foi no pescoço. Eu vi no olho dele
que não era para chegar a esse ponto. Mas eu acho que talvez no susto, não sei, as pessoas, elas, ao mesmo tempo que elas nos amam, elas nos odeiam. Então, assim, eu sei que, né, já tá gasto esse, o Brasil é o país que mais mata transexuais. A gente entende que o Brasil é um país muito grande em questão de território, e também, assim, não tô defendendo, existe transexuais. A gente tem que entender que a gente tá falando de seres humanos. Assim como existe pessoas boas, existe pessoas ruins. Mas no meu caso, realmente, eu não havia feito nada, entendeu? Eu sofri. As pessoas não acreditam em transfobia, em homofobia, mas existe. Existe a pessoa que ela tem a capacidade de tirar a vida do outro só pelo simples fato dele existir. Eu vivi isso. Só acordei 2 dias depois, porque foram avisar minha família, até minha mãe chegar ao hospital. E minha mãe chegou desesperada: "Filha, filha, acorda, a mamãe veio te levar para casa". E ali eu voltei do coma. O, o doutor que me atendeu não sabia explicar o meu caso. Ele falou: "Eu não sei qual é a sua religião, mas eu que sou um médico, simplesmente não sei como você sobreviveu". Então, assim, ali eu tive uma segunda chance. Eh, eu voltei para casa, meu pai estava me esperando no portão de casa, ele me deu um abraço forte, ele falou: "Achei que iria te perder". Infelizmente, meu pai teve que passar por isso para ver que ou o amor falava mais alto, ou realmente a gente iria se afastar de vez. E a família é muito importante. Eu sei que tem famílias e famílias, cada caso é um caso, como cada pessoa responde por si, mas eu não podia cobrar do meu pai. Não Quando podia. você conversou com os seus pais, a Nicole sentiu a rejeição. Você já tinha 16 anos, né? Quando você logo Sim. abordou o tema. A Nicole sentiu essa rejeição, sentiu a dor, ou conseguia entender o que estava acontecendo? Como é que foi esse furacão de. Quando a gente é jovem, a gente é muito intensa. Eu, principalmente, era uma vontade tão grande. Por isso que eu falo, transexual se nasce. Porque você enfrentar a sua família em primeiro lugar, depois os amigos, por último a sociedade, é muito forte para você ser quem você é. Eu tive que abrir mão dos estudos, eu não tive oportunidade de trabalhar. Depois que eu fui esfaqueada, que eu fiquei em coma, que eu fiquei 2 semanas internada no hospital, que eu voltei para casa, eu fiquei 2 meses procurando emprego. Eu só consegui na Brasil Telecom como atendente de telemarketing. Eles foram maravilhosos comigo, muito obrigada. Eles, quando eu cheguei até eles, eles já me falaram: "Como a senhora quer ser tratada?". E eu falei: "Eu gostaria de ser tratada como Nicole", mas eu não tinha os documentos certificados na época, isso não era possível, era um custo muito alto, eu sou de família simples. Então, na época mesmo do documento ainda era conforme o meu nome de batismo de registro. Então, eu sofri preconceito na empresa. Eu fiquei 6 meses trabalhando com eles, mas o meu gerente me tratava no masculino. Aí ele falava: "Ai, me desculpa, porque aqui é um nome, aí pessoalmente é outro, eu não Sempre entendo uma dessas desculpa coisas". tosca, estúpida. E eu falei bem assim: "Olha, assim como o senhor é gerente e tem total razão de me chamar a atenção se eu fizer algo de errado, eu também posso chamar a sua atenção. E o que você está fazendo comigo é um constrangimento. Não é a primeira, não é a segunda vez. A terceira eu vou procurar o RH". E infelizmente tive que sair da empresa e acabei voltando para a prostituição. Mas assim, quando você tem Deus na sua vida, e Deus sempre foi maravilhoso comigo, eu acabei conhecendo uma pessoa e fui para um relacionamento. Fiquei casada, Isso logo que você mudou ou lá ainda no Brasil? isso no No Brasil. Brasil, ok. Fiquei 5 anos casado, mas o meu marido me traía e infelizmente me apoiou de uma certa forma, me tirou das ruas, me ajudou a entrar para o site, não me cafetinava, era uma pessoa que me amava e me ajudava, mas é muito complicado uma relação, de uma transexual com um homem, porque se um homem e uma mulher já é complicado, querendo ou não, nós transexuais nascemos meninos, então
é muita testosterona, entendeu? É muito difícil você encontrar um homem que te ame, que te aceite, que te apoie. E até mesmo no Brasil, as pessoas fazem o que podem, né? Infelizmente, o nosso país não tem bons políticos, precisa de uma boa educação, precisa de saúde, precisa de muita coisa. Então, assim, logo que nós se separamos depois de quase 5 anos juntos, eu vim para a Europa com 28 anos. Eu sempre tive amigas aqui e elas sempre me alertaram que aqui a gente era respeitada, aqui a gente tinha pelo menos o básico, né? A educação, o respeito. Então, assim, eu sempre tive esse sonho europeu. Não era por luxo, não era por ganância, não era por nada, era por questão de sobrevivência. E quando eu me separei, eu fiquei sozinha. Então a vida é mais difícil para quando você é só. E por mais assim que eu tinha minha família é simples. Então eles me ajudavam como eles podiam. Então tive que continuar na prostituição, vim para Portugal, infelizmente dessa forma, mas chegando aqui, as oportunidades, só o fato de você ser respeitada, você consegue buscar outro caminho. Hoje em dia eu sou massagista. Aí tem muitas pessoas que confundem, mas massagista é quase o mesmo que a prostituição. Não. Você faz massagem, é uma terapia, é algo relaxante, você não É um precisa. trabalho digno, claro, como todo trabalho e ponto final. Não, Você não não cabe uma precisa, explicação. né, vender o seu corpo. Não tenha a maior vergonha. A prostituição é um dos trabalhos mais antigos. Admiro países igual a Holanda, onde a prostituição e o tráfico é legalizado. Não é que eu apoie isso, mas são coisas que existem e a gente não pode fechar os nossos olhos. Lá o problema não é você se prostituir ou traficar, é você pagar impostos para o governo, para você ter os direitos, porque nós somos autônomas. Se nós caímos numa cama, como vamos sobreviver? Como qualquer pessoa autônoma, seja cabeleireiro, seja maquiador, seja. Não importa, a pessoa autônoma, ela depende de ter saúde, de ter força para lutar pela sua vida. Então, assim, Mas você vê a prostituição como uma escolha? Você entende que seja uma escolha? Ou uma. Pra Nicole hoje, com a trajetória de vida que você tem? eu não vejo como uma escolha. É igual a transição. Eu acho que você também não escolhe, entendeu? É algo que, se você tiver que passar, vai estar no seu caminho. Abençoadas são aquelas que não precisam. Aquelas que não precisam se prostituir têm uma dádiva muito grande, Sim. porque as pessoas falam vida fácil, mas não é nada fácil. Você cede o seu corpo, a sua saúde, a sua mente. Eu tive paralisia facial, entendeu? É um estresse muito grande, fora o risco que você corre. Você nunca sabe com quem você está saindo. A gente sai desde do mendigo da rua, né, se tiver dinheiro, ou ao doutor, o médico, o advogado, o todas as classes, entendeu? Porque é uma hipocrisia muito grande. A As pessoas acham que os homossexuais gostam de transexual. Não. O meu público sempre foi hétero. Eu sempre saí com pais de família. E eles me pagavam pelo sigilo e a descrição. Então, assim, é algo que existe. Não tem como mascarar, não tem como. Então, assim, por isso que muitas correm para prostituição. Porque você levando uma vida, vou dizer, entre aspas, normal, uma vida mais tranquila, né? Você tendo oportunidade, né? Você tendo oportunidade de estudar, de trabalhar, já é difícil. Imagina uma transexual andar de ônibus. Aqui não, porque, né, tudo funciona. Você pode. Gente rica usa o meio de transporte público. No Brasil, você é chacota, entendeu? Muitas das vezes, eu mesma na sexta série, eu estudava em escola municipal. Graças a Deus, a minha tia Lígia pagou os meus estudos. Por quê? Porque eu apanhava, entendeu? Os meninos, na época, me davam voadoras, quando você chuta alguém. Sim, é uma forma violentíssima Sim, de era agredir. porrada, entendeu? Era sempre Falas também, que são bichinha, extremamente violentas, afeminado, exato.
Então, assim, a pessoa tem que ser muito forte. Por isso que eu falo que não é uma escolha. E às vezes, quando você fica sem opção, você acaba se sujeitando. Não tenho vergonha, não tenho vergonha. Graças a Deus, tudo que eu conquistei foi através disso, entendeu? E realmente o amor, o apoio da minha família, dos meus amigos, das pessoas que estiveram ao meu lado, acreditando em mim, eh, me deixaram viva e ser a pessoa que eu sou hoje. Passou por esse processo de Brasil, né? Foi um processo de superação de fronteiras, Sim. né? Mais do que fronteira geográfica, é a fronteira também do afastamento, da saudade, das pessoas que você ama, né? E quando você veio para a Europa, quando você veio para Portugal, você veio sozinha? Foi uma trajetória que a Nicole traçou no Brasil para andar sozinha ou veio com alguém, conhecia alguém? Eu tinha várias amigas aqui. Essas amigas é que incitavam a tua vinda? Sim, Olha, elas vem sempre morar me aqui. incentivaram a vir para cá. Incentivavam. E quando eu vim, eu entrei por Madrid, fiquei 3 dias e tive uma pessoa que me recebeu eh, na Bélgica. Nossa, eu chamo ela de madrinha, né, Fernanda. Muito obrigada. Eh, não me cobrou nada, não vim cafetinada. Tem meninas que vêm, a gente sabe que isso Inclusive, tem existe. que ficar muito atenta. Pagam preços absurdos, são exploradas, mas eu vim através de uma rede de amigas, né? A minha melhor amiga na época, Alicia, falou: amiga, vem. É Ela importante tinha. deixar claro que quando se diz rede, é Eu tô rede no citando sentido amigas. nomes, eu tô citando nomes porque a gente tem que ser grata às pessoas que Isso, passaram e pela é uma nossa rede de vida. amigos, né? No sentido Isso, positivo, de amizade, pessoas que incentivar são a pessoas a incríveis. sair Exato. daquele meio. Porque infelizmente, eu não tive a sorte que eu tive na Europa, no Brasil. Eu não tinha fala, porque eu não infelizmente, a cultura brasileira é assim, você é o que você tem. Então as pessoas se importam muito com isso. E quando você não tem nada, você é um nada. E eu passei muito por isso na minha vida. E chegando aqui, as minhas amigas, né? A Alicia já tinha vindo através de uma outra, Larissa. Então, assim, muito obrigada, meninas. E através delas eu consegui chegar aqui. Só que eu cheguei com 28 anos, foi logo na pandemia. Eu fiquei apenas 5 meses e foi frustrante, porque eu voltei para o Brasil e não adquiri nada. Fiquei presa devido à pandemia, porque a gente vem com visto de estudante, e depois a gente renova e fica mais tempo e busca os meios certos, legais de ficar aqui. E eu fiquei presa 3 anos no Brasil. E todo mundo ria, né? Porque, você foi pra fora, não adquiriu Foi nada, turistar, foi passear, é sempre sendo que a experiência de vida é enriquecedora. E quando eu voltei decidida a passar por tudo que eu tivesse que passar para ficar aqui para conquistar algo. Não apenas por ambição, mas todo mundo tem os seus sonhos, seus planos, suas metas, seus objetivos, e a gente deve lutar por eles, a gente deve acreditar, a gente deve dar o nosso melhor, né? Fazer o que a gente pode para alcançá-los. Desde que a gente não faça mal ao próximo, desde que a gente não atrapalhe a vida de ninguém, eu acho que eu não vejo mal nisso. Eu não tenho problema nenhum com a prostituição, não tenho problema nenhum em falar que eu precisei disso para sobreviver. Eu acho enriquecedor poder de escolha de sair dela. Hoje em dia, essas oportunidades que estão sendo nos dadas estão salvando vidas, porque, infelizmente, não é fácil se prostituir, né? As pessoas falam vida fácil, mas não é. Então, assim, eu já perdi inúmeras amigas. Inúmeras. Você nunca sabe com quem você está saindo, você nunca sabe o risco que você está correndo. Então, assim, é uma coisa muito dolorosa. Eu, as minhas amigas, a gente sempre tentou se apoiar, a gente sempre lutou para sobreviver. Na verdade, somos sobreviventes. Como é que hoje é a tua relação com o familiar? Hoje em dia, a minha relação com a minha família é maravilhosa, entendeu? Seus pais são vivos?
Meus pais são vivos, eu sou a primogênita, eu tenho o irmão do meio que também sempre esteve ao meu lado, Mauro, muito obrigada. Forte abraço, Mauro. Lindo. Tenho o irmão caçula, o Marcelo Júnior, meu polaco, entendeu? Tenho uma sobrinha linda, tenho um afilhado. E assim, Tem uma relação a minha família, afetiva, amorosa, tá todo mundo ali juntos. a minha família é o que me dá força pra lutar todos os dias e ser quem eu sou. Tenho um namorado holandês também, tinha Eduardo, Luiz. I love you Recado, so é isso. much. E tudo isso me dá muita força para estar aqui, para estar lutando todos os dias. Inclusive, muito obrigada a você que mexeu com toda a minha documentação. Primeiro foi o manifesto de interesse, depois consegui o título, agora já estou indo renovar. Então, assim, é uma luta. As coisas, né, infelizmente, estão um pouco devagar. Meu título já vai vencer, mas, assim, estou aqui lutando na esperança de renová-lo, porque as dificuldades aparecem, entendeu? A vida, ela pode ser dura, difícil com você, mas você nunca, nunca deve desistir. A Nicole hoje, quando a gente fala sobre a vida em si, de estruturar uma vida em um outro país, já é muito difícil você viver no nosso país, né, no Brasil. E estruturar a tua vida sendo imigrante é ainda mais complexo, principalmente quando você tem que lidar ali no dia a dia com, por exemplo, a hipocrisia, Sim. que é um dos aspectos mais delicados, porque principalmente no universo LGBTQIA+, que é Sim. onde as pessoas vivem de uma falsa... de um falso discurso, né? Uma coisa em que criticam, condenam, e há também a questão mais religiosa, que está sempre ali numa perseguição constante, numa luta o tempo inteiro tentando depreciar, diminuir, e a hipocrisia fere muito, né? Machuca muito. Como que a Nicole hoje consegue lidar com uma sociedade hipócrita? Quais são os seus alicerces para você conseguir lidar com isso no dia a dia? A transexual, como eu disse, primeiro ela enfrenta a família, os amigos, por último a sociedade. E quando a gente acha que tudo isso acabou, não. A gente enfrenta a nossa própria classe. Eu sou de uma época do silicone industrial, do injetável. Se Tu você chegou a não... fazer o uso do industrial? Sim, eu tenho silicone no meu bumbum. Foi a primeira cirurgia que eu fiz. Já deu algum problema? Passou por Graças alguma... a Deus até agora não, mas é uma coisa que eu quero retirar do meu corpo, porque eu sei o mal que isso faz. Perdi várias amigas por causa dele, mas na época era o único método que a gente tinha, né? Barato, a gente não tinha acesso. Hoje em dia, Mais uma vez, a negligência social, né? A negligência de um governo sim, que fecha os olhos para isso. mas hoje em dia a gente ainda consegue fazer cirurgia plástica. As pessoas confundem muito isso. Acham que transexual tem que ser belíssima, feminina. Eu acho assim, existe a figura feminina e masculina. Eu aprendi isso muito cedo com a minha avó. A minha primeira, né, digamos, mudança, além do tratamento hormonal e do crescimento do cabelo, foi o silicone industrial. E quando eu cheguei pra minha avó, ela ainda brincou comigo. Ela falou, cadê? Eu falei, cadê o quê, vó? Daí ela disse bem assim, achei que você ia chegar assim. E balançou os seios pra mim. Ela falou, já que você quer ser uma mulher, seja, se comporte, se ponha como uma mulher. A minha avó, mãe do meu pai, já é finada, Dona Irene, que eu tenho um carinho imenso, vou carregá-la para sempre as boas lembranças comigo na minha vida. Ela me disse, você tem que mostrar para todo mundo que você é uma pessoa decidida, você sabe muito bem o que você quer. E além disso, o principal, que você é feliz. Porque a felicidade é o que motiva a gente. E ali eu tive um apoio que eu estava pronta para enfrentar o que eu tivesse que passar pelo mundo. Antes, quando eu não tinha silicone, as meninas não me respeitavam, não deixavam eu trabalhar. Eu era tocada das esquinas e era chamada: ah, você não é uma travesti, você é um gay. Voa daqui. Sim, sim. Então, assim, eu tive que me submeter a isso, a me mutilar, pra mim ser respeitada e poder trabalhar. Fui capetinada do começo, entendeu?
aconteceram coisas horríveis. Também não sou nenhuma santa, porque às vezes a gente tem que tomar certas atitudes para nos defendermos. E aprendi muito. Depois coloquei a prótese com 18 anos. Com 28 anos fui fazer a minha renoplastia, que é a única. Eu tenho apenas a renoplastia. Tudo isso particular, você que teve que correr atrás, você que teve Aí as que... pessoas confundem muito que, tipo, tá nessa vida por luxo, tá fazendo isso. Não é. É porque nós nascemos uns meninos. Então, nós temos traços. É uma luta constante de você se olhar pro espelho e não se aceitar, não se amar, entendeu? E quando eu falo de feminilidade, eu não tô incentivando meninas a fazerem isso. Jamais. Eu acho que cada uma tem o seu direito de escolha. Essa é a tua história. Bravo, E tem muito que ser obrigada. respeitada, é a sua história, é a forma com que você fez a tua vida. Eu acho que uma transexual, ela é a partir do momento que ela assume a sua identidade de gênero feminina. Igual nós temos tendo no retrocesso dos banheiros, porque as mulheres estão se sentindo atingidas, porque hoje em dia a gente luta tanto para ser respeitada que a gente esquece de respeitar. Então, assim, não estou dizendo que estamos erradas, mas eu estou dizendo que a gente também tem que ter compaixão e empatia. Se eu não tivesse essa compaixão e empatia com os meus pais, eu não teria o apoio familiar. E sem eles, eu não seria nada. Você considera que você soube, então, respeitar... A Nicole, hoje, quando olha para a história dela, entende que eu soube respeitar também o processo de compreensão dos meus pais. Com certeza. E você acha que poderia ser diferente se você talvez tivesse sido mais, talvez, resistente? Ou poderia acontecer alguma coisa diferente se você tivesse... Eu acho que se eu não tivesse família, hoje eu seria uma pessoa sozinha. E, infelizmente, quando a gente está sozinha, mesmo com os amigos, o mundo, ele é sujo. Vamos falar o português correto. E ele oferece cada coisa pra gente que hoje em dia eu poderia estar perdida. Poderia ser uma usuária de droga, poderia estar roubando, poderia estar matando, poderia estar cometendo vários delitos e achando que eu tinha esse direito porque... E isso sim são escolhas, né? Isso é o que te faz... Mas pra você ver, por isso que eu digo sujo. Exato. Porque é um jogo com a sua mente que você acaba falando... mas se eu sofri, se eu não fui aceita, se eu não fui amada, eu tenho esse direito. E não temos, entende? Ninguém. Igual a pessoa que tentou tirar a minha vida, ela não tinha esse direito. Ela não pensou que eu tinha uma mãe, que eu tinha um pai, que eu tinha irmãos, que eu tinha uma vida, que eu tinha sonhos, entendeu? Ela não pensou em nada disso. Só o fato de eu ser quem eu sou incomodou ela ao ponto dela achar que ela tinha esse direito. Então, assim, não temos. E o que hoje em dia está faltando muito para as pessoas é a compaixão e a empatia de se colocar no lugar do próximo. Porque é importante que você viva. O respeito, ele faz parte da nossa rotina todos os dias, do cotidiano, né? E o respeito não é uma opção. Eu entendo, Nicole, que o respeito, ele é uma obrigação. Eu não sou obrigado a conviver com você, eu não sou obrigado a andar com você, mas eu sou obrigado a te respeitar. É igual comida. Nem todo mundo come de tudo, nem todo mundo gosta de tudo. Não gosta, não come, não quero. Não é obrigada, mas respeito. E assim como nós temos que respeitar também. Quando eu falo, existe a figura masculina e a figura feminina. Se você quer ser uma mulher transexual, você não precisa fazer cirurgia plástica, você não precisa se mutilar, você não precisa de nada disso. Mas assuma a sua identidade feminina, igual a minha avó me ensinou. Seja, se porte, se comporte como uma mulher transexual, entendeu? Então, assim, mesmo que as pessoas não me aceitem, eu sou resolvida comigo mesma. Igual eu falo, um hétero, quando ele sabe muito bem o que ele gosta, ele não se incomoda com a opção do próximo. Se ele se incomoda, é um problema que ele tem com ele. Você entende? Por isso que eu falo da homofobia e da transfobia. Não tô me vitimizando. Foi o que eu disse aqui. Não sou nenhuma santa. Entendeu? Eu tenho plena clareza disso. As pessoas confundem muitas coisas. Acha que a escolha do outro justifica as dela. Não. Pense nas suas escolhas. Lute pelos seus direitos. Retifique seus documentos. Tente ser o mais feminina possível. Eu não consigo. Faça um tratamento hormonal. Procura ajuda. Procura um médico. Entendeu? Procura fazer da forma correta.
Se não for possível, busca outros meios igual eu fiz. É a sua vida, é suas escolhas. A gente paga por elas, né? Existe o livre-arbítrio. A gente tem que ter um pouco de empatia, de compaixão, de colocar no lugar do outro, do próximo. E eu não gosto, não aceito, ok. É uma escolha sua. Mas não é uma decisão de eu escolho o que eu quero acreditar. Porque a Bravo. vida, a vida é Impor. assim, exatamente. Eu não posso acreditar naquilo somente que me convém, né? Como, por exemplo, eu até faço uma analogia aqui, como, por exemplo, a pessoa que escolhe acreditar que a vida transexual, a vida gay, a vida LGBTQIA+, é uma doença, mas às vezes anula toda uma trajetória, uma história que, por exemplo, a vacina na época do Covid poderia salvar muitas pessoas. Com Então eu escolhi certeza. acreditar na ciência em um dado ponto e escolhi acreditar em um outro ponto, não acreditar em outro ponto. Gente, quem escolheria nascer assim? Igual hoje em dia eu entendo os meus pais, que não é que eles não me aceitavam, eles não queriam que eu sofresse. Ninguém escolhe isso para sua vida. Escolher sofrer, escolher dificuldades, escolher que as portas se fechem. Ninguém escolhe. Não é uma escolha. Como pode ser tratado como uma doença, como um transtorno mental, Não, gente. Nós somos capazes. Somos capazes de sermos bons seres humanos, somos capazes de sermos decentes. Eu provei isso para minha família, que a minha estética estava mudando, mas o meu caráter, a minha índole, a pessoa, a educação que os meus pais me deram, continuavam a mesma. Eu mudei por fora, foi apenas a minha casca, vamos dizer assim. Aqui dentro, a pessoa que eles geraram continuava. Se não fosse esse amor, eu sei que tem famílias e famílias. Às vezes você pode não ter um amor de uma mãe e de um pai, mas você pode ter um amor de uma avó, você pode ter um amor de um tio, de uma tia, De um amigo. de um amigo, de um irmão, de um primo, indiferente de quem seja, valorize. Valorize as pessoas que te amam e te respeitam e te aceitam como que você é. Porque a sociedade, ela é muito hipócrita. A gente tem que sempre estar fingindo. Fingindo que estou bem, fingindo uma vida, Não pode uma errar, postura. tu não pode errar. Bravo. Né? Tem um limite, uma condição. E ninguém é perfeito. Exato. Esse é o amor condicional, o falso amor. Porque o amor verdadeiro, ele vai sempre entender que você é uma pessoa extremamente suscetível a erros. Todos nós somos suscetíveis a erros. E para mim a hipocrisia ela se solidifica, ela consolida quando a pessoa usa daquilo que ela tem como prática, como, por exemplo, eu todos os dias bebo café. Sim. Mas quando eu estou em sociedade de forma medíocre, hipócrita, eu critico o consumo exacerbado da cafeína. Mas eu sou sempre um usuário do café. Eu entendo as pessoas que precisam de uma doutrina, sabe? Não critico, não me envolvo em assuntos de religião, política. Eu acho que isso é uma coisa muito íntima, pessoal. Mas assim, não é porque você segue essa filosofia, esse ritmo de vida, que todo mundo é obrigado a seguir. Por isso que eu falo tanto do respeito e da compaixão e da empatia. Porque, eu não gosto, eu não quero. Você disse por você, você não disse por mim. Você não sabe o que eu estou sentindo. Você não tem como se colocar no meu lugar. Você me entende? Então, é muito complicado as pessoas quererem... você tem que ser assim. Como assim? A gente já passou da época da ditadura. A gente já sofreu tanto, entendeu? E hoje em dia, os poucos direitos que nos cabem, a gente tem que usá-los. Tem. Por isso, assim, eu peço sempre a Deus para ele me dar calma e paciência, porque às vezes a gente comete erros. Às vezes, na hora da emoção, perde a razão. Por isso que a gente tem que se manter calma e tranquila, principalmente antes de tomar uma decisão. Aí sim entra o papel da escolha, porque daí você escolheu. Aí você tem que arcar com as suas consequências. Exato. Então, mas não é todo mundo que tem essa consciência. E quando a pessoa realmente ela tem uma deficiência, que daí é um laudo, algo provável, porque tem pessoas que são deficientes, que sofrem de algum transtorno, aí a gente realmente tem que ter essa compaixão, essa empatia de entender, né? A pessoa não tá fazendo aquilo porque ela quer, ela nasceu assim, entendeu? E o meu caso é isso, eu nasci assim,
né? Não tô pedindo pra ninguém, me aceite, me ame, me abrace, me beije. Não. Eu tô pedindo respeito. As suas particularidades são suas. Assim como eu tenho que te respeitar, você também tem que me respeitar. Esse é o meu espaço, esse é o seu, e tá tudo certo. Eu vim de amarelo. Eu gosto de amarelo. Você veio lindo no cinza. Tá tudo Tá tudo certo. certo. E é isso aí, a gente convive Eu dessa estou forma. tomando Sociedade é água. Se isso. você quiser estar tomando um champanhe, um vinho, um café, é uma escolha sua. Você me entende? O que cada pessoa faz, decide para sua vida, desde que não atinja o próximo, está tudo certo. Nicole, hoje, quando você olha para a tua trajetória de vida, você consegue ver, não de forma material, mas a Nicole vê o quanto ela evoluiu, consegue ver a sua evolução, consegue ver as suas conquistas depois Sim. dessa mudança, né, entre Brasil, fronteira Portugal, ou entre no Brasil mesmo. A Nicole vê isso. Olha, é um impacto muito grande. Toda vez que eu volto para o Brasil, eu amo meu país, amo minha família, meus amigos. Eu sinto muita falta mesmo. Tive a oportunidade de conhecer outros países a não ser Portugal. Conheci a Bélgica, conheci a Holanda, conheci a Alemanha, conheci Luxemburgo, Reino Unido, a Polônia, enfim. E é enriquecedor, né? Você conhecer uma outra cultura, um outro idioma, outros costumes. Toda vez que eu volto pra casa, ao mesmo tempo que a alegria, né, toma conta junto do amor, dá uma tristeza, porque é um retrocesso. Você voltar e ver que certas coisas ainda não estão funcionando, ainda não evoluíram. Eu sei que não tem como comparar um país de primeiro mundo com um país de terceiro, subdesenvolvido. Eu sei que estamos na luta e isso é muito importante, você não desistir. Cada um tem o seu caminho, né? Cada um tem o seu processo. Então, a gente às vezes se compara tanto ao outro. Mas a vida de fulano, porque tem isso, porque tem aquilo. Você não sabe, né, pelo que a pessoa passou, as coisas que ela abriu mão, entendeu? Você tem que se preocupar com o seu. Se as pessoas tivessem foco, entendeu, no que elas realmente querem e almejam para sua vida, elas seriam mais felizes. E pessoas felizes não se incomodam com o outro. Por isso que eu falo, quando uma pessoa ela é decidida, tipo, eu não gosto disso. Não significa que eu vou quebrar, não significa que, não, entendeu? Eu simplesmente não gosto, não é para mim. Mas vai continuar existindo. Esse é o respeito. Não precisa participar, fazer parte da minha vida. Eu só quero, aliás, quero muita coisa, mas eu quero ter esse direito de lutar pelo que eu quero. Que eu acho que isso a gente não deve tirar de ninguém. Você considera que conseguiu já algum espaço nessa luta? Conquistas nessa luta? Graças a Deus, eu consegui comprar a minha casa própria. Eu comprei a casa dos meus pais para que eles pudessem construir a chácara, o sítio deles. Imagina, E deve ter ficado, né, muita maravilhoso. gente fala bem assim: você está comprando a sua família. Não. Aquela casa era uma casa de coab, de apenas 2 peças, de bairro, na saída da cidade de Campo Grande. Já vi muitos comentários pejorativos, diminuindo a minha conquista. Mas cada tijolinho ali tem uma história. Exato. E mais uma vez é a hipocrisia tentando se manifestar, tentando te julgar por algo que talvez aquela Eu, pessoa ali faria igual. eu entendo que eu não precisava comprar exatamente a casa dos meus pais. Só que o meu pensar, né, se a gente for pela lógica, que eles vão primeiro do que eu queria que eles realizassem o sonho deles. Ter a sua chácara, de ter o seu sítio. Meus pais continuam morando em casa porque a minha casa é a casa deles, assim como a casa deles é minha casa. É isso. Eu agradeço a Deus por ter tido família. Agradeço os amigos que puderam me apoiar. Eu citei vários nomes aqui. Tenho outros para citar, senão vou ficar aqui o dia inteiro. Mas vou citar mais alguns. Queria agradecer muito a Letícia, ao Roberto, as pessoas que sempre estiveram do meu lado, acreditando, porque é muito difícil quando você é sozinha, porque eu fui sozinho um tempo da minha vida. A gente também tem que ter esse discernimento. A gente não apaga a nossa história, a gente não constrói outra. A verdade, ela sempre vem à tona. Então, assim, a gente tem que ter essa consciência. Eu tive
período sozinho na minha vida que, se eu não lutasse por ela e não tivesse pessoas acreditando ali comigo, talvez eu não estaria aqui, não teria vencido, talvez não teria voltado do coma, talvez teria morrido, como inúmeras amigas que eu perdi. Tu chegou a passar por algo semelhante na Europa? O que você passou no Brasil no sentido de violência, de perseguição? Hum, não a esse ponto, não. Na Europa, eu fui apenas assaltada uma vez, para você ver, a gente acha que não, né? Ah, tá na Europa. Uma vez eu fui descer do trem, o rapaz foi me ajudar, meu celular estava no bolso, ele pegou meu celular sem que eu percebesse. Mas assim, questão de educação, as pessoas aqui, mesmo que elas não gostem, que eu não vou te mentir, o europeu, ele é um pouco seco, ele não é muito de sorrisos, de abraços, de beijos, igual nós brasileiros somos mais calorosos, mas ele é educado. Toda vez que eu pedi uma informação, ele parava o que estava fazendo para me dar a informação. Eu namoro um europeu, entendeu? Então, assim, eu sei o quanto é difícil, desde os costumes, a culinária, a rotina, é tudo diferente. E a gente não pode, tipo assim, a gente que é imigrante, a gente não pode chegar aqui, eu sou brasileira, é desse jeito. Infelizmente, não. A gente também não pode se submeter a tudo e aceitar tudo. Claro. Mas a gente também tem que ver que a gente está chegando. Então, é um lugar de conquista. Você tem que conquistar o seu espaço, você tem que conquistar o seu respeito. Tem muita gente, mas a minha vida, eu não sou respeitada, eu não sou isso. Mas o que você está fazendo? Tem muita gente que reclama, reclama, mas continua sentado, parado, sem fazer nada. Não, o que você está fazendo para sua vida mudar? A mudança vem a partir do momento que você tem uma atitude. Isso não significa que você também tem que sair brigando com todo mundo. Você tem que ver o que você quer. Em primeiro lugar, antes de você fazer qualquer coisa, seja ajudar alguém, seja tomar uma atitude, seja qualquer coisa, você tem que estar bem. Então, o autocuidado, ele é muito importante. Porque se você não se cuida, não tem amor próprio, se você não se respeita, como você vai cobrar isso de uma pessoa? E às vezes a gente tem que falar um não, às vezes a gente tem que se impor, entendeu? Às vezes a gente tem até que se defender. Infelizmente, não é uma escolha, sabe? Não tô justificando ou incentivando. Eu estou falando da minha vivência. Então, assim, são coisas que a gente tem que buscar pra si. Se você não se amar, não se respeitar, não cuidar de si mesmo, vai ficar muito complicado. E existem coisas que as pessoas também, por opção, por escolha, querem viver aquele universo da violência, da agressão. Sim. E me incomoda demais, muitas das vezes, essa disputa de religiosidade. O quanto as pessoas pregam pra dentro aquilo que Jesus nunca fez. Quem é o verdadeiro seguidor, Sim. quem lê, entende aquilo que ele nunca fez. Ao invés da pessoa pregar pra fora, trabalhar pra fora, prega-se muito para dentro. Eu concordo com você quando a gente fala sobre não discutir de religião, a gente não discute de política. Não discuto. Mas eu discuto e embato aquelas questões as quais é a falta do respeito. Você pode dizer, você pode falar, desde que as suas falas, o seu posicionamento não me agrida. Mais Sim. uma vez, o limite do respeito. E quando eu vejo em você a fala, eu vejo em você uma fala muito bonita, porque acredita, sabe que isso não veio de você sozinha, Sim. sabe da trajetória que você percorreu, e são as conquistas que chegam em você e você sabe que você lutou, mas você não lutou sozinha. Sim. Você lutou com outras pessoas do seu lado. Como eu disse, teve um período na minha vida que eu fui sozinha, mas eu não venci sozinha. Eu não posso falar, é tudo mérito meu. Eu citei alguns nomes, vou citar mais algum. Beijo, Milene Mota, Sasha, Juan, meus amigos de infância, pra você ver. Os amigos são muito importantes, sabe? As pessoas que acreditam em você, que estão do seu lado. E isso é enriquecedor, sabe? Não tem. O meu maior tesouro é a minha família e os meus amigos. Não é os meus bens materiais ou o que eu conquistei. Porque se eu tivesse conquistado tudo isso e seria uma pessoa sozinha, eu seria vazia. Você me entende? Eu não teria com quem dividir isso. Então, às vezes, a gente tá tanto nessa busca. Eu preciso ter uma casa, preciso ter um carro, eu preciso.
nessa necessidade louca de ai, bens, 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 eu preciso de dinheiro na conta, eu preciso, sabe? E a gente acaba esquecendo do principal. Por isso que eu falei tanto do autocuidado, do amor próprio, da compaixão, da empatia, de às vezes é bom você ter alguém pra chamar, tipo, ai, vamos tomar uma água comigo, vamos conversar, vamos rir, vamos chorar. Como tá a sua Vamos só ver um vida? filme, vamos fazer alguma coisa de amigo, é? Isso, vamos ficar em paz, vamos ficar tranquilo. Quando eu falo assim que a gente não deve debater, não tô dizendo que nem a questão do debate em si. Às vezes o debate é necessário. É, eu acho que a gente não deve brigar. Eu sou totalmente contra as brigas, sabe? Tem pessoas que têm a necessidade de se comunicar. Eu sou uma pessoa mais calada, mais fechada. Tudo bem se você quer falar, se você quer expor a sua opinião, se você tem necessidade disso, é algo seu. Mas isso não significa que as pessoas. É igual eu, não é porque eu sou transexual, todo mundo, ai, todo mundo tem que ser trans, tem que gostar de trans. Tem que respeitar os héteros, tem que respeitar. Eu sou trans, eu tenho família, tem que respeitar a família, tem que respeitar as outras pessoas pra mim poder cobrar o respeito. Porque senão, eu só quero ser respeitada. Só eu. Entendeu? É só o meu direito, só vem a nós. E o vosso reino? Você entende? As pessoas acabam falando de Deus pra justificar as atitudes delas, entendeu? Porque eu sou a maior prova viva. Se Deus não tivesse deixado eu ficar, se Deus não tivesse me dado uma segunda chance, eu não estaria aqui. Então, assim, como o seu Deus é maior do que o meu, e as pessoas que são ateu e não acreditam em Deus, como que você vai falar para uma pessoa dessa? E as pessoas que são de religião, que são de candomblé, que são de umbanda, que são espíritas, cada um no seu quadrado. É igual político, se é de direita, se é de esquerda, se é não importa. É a sua escolha Dentro do apenas. respeito, lute pelo que você acredita, Isso! Mas respeitando os limites. o lutar não significa brigar. Se a Exato. gente tiver que debater, como eu disse, se a gente tiver que se defender, eu entendo. Tem gente que não gosta. Eu prefiro ficar calada, sair numa boa, a não ser que realmente eu tenha que tomar uma outra atitude. Igual quando eu fui esfaqueada, eu tive que segurar, empurrar e pedir socorro. Na segunda facada, eu não tive o que fazer. Então, assim, às vezes a gente se submete a cada. A vida impõe cada coisa pra gente que se ali eu não lutasse pela minha vida, o que seria de mim? Nessa agressão você caiu desacordada ou você ainda conseguiu? Eu tentava respirar, mas o ar entrava pelo nariz, saía que não chegava até o meu pulmão. Minhas amigas já vieram correndo me acudir, chamaram a ambulância, mas a polícia chegou primeiro. Eu tive que viajar 2 horas até um hospital, porque Primavera do Leste na época não tinha. O hospital foi atendido em Rondonópolis. Tava inconsciente nessa viagem? Tava. Eu cheguei desacordado. Eu fui dada como morta. Fui dada como morta. Ligaram pra minha família. Imagina você ligar pra uma família e falar: vem buscar o corpo do seu filho. Porque na época não tinha meus documentos retificados, era travesti. Tanto que a notícia saiu: garoto de programa esfaqueado. Pra você ver como que era o entendimento das pessoas naquela época. A minha mãe chegou no hospital falando: filha, filha, acorda. A mãe veio te buscar pra casa. A minha mãe já tinha essa aceitação. Então, se não fosse o amor dela, se não fosse o apoio deles, eu não teria sobrevivido, eu não teria voltado. Quantas amigas eu perdi? Quantas amigas viraram estatísticas? A estatística de vida para uma travesti era 35 anos. Hoje em dia eu tô com 35. Então eu sou só uma sobrevivente. Eu tenho que agradecer. Às vezes a gente reclama tanto, esquece de agradecer o que a gente já conquistou. Esquece de agradecer o que a gente tem, sabe? Ai, mas eu tenho tão pouco. Pare de se comparar. Entendeu? Pare de reclamar, vá atrás, lute, entendeu? Eu dou total apoio para as pessoas serem o que elas são, no sentido, desde que tenha respeito. Porque as pessoas, quando elas não precisam fingir, quando elas não precisam se mascarar, quando elas não precisam, né, viver de uma forma que não é correta, elas acabam tomando certas atitudes que não são legais. Então, assim, uma pessoa, quando ela é muito bem resolvida com si mesma, ela não pode ter muito, mas ela pode ser feliz. E eu acho que a alegria, a felicidade, o amor, o carinho, o respeito é tudo nessa vida. Quando você olha para a tua vida, né, fazendo de uma forma mais panorâmica, hoje a Nicole
faria alguma coisa diferente? Se a gente tivesse, igual, tô com 35, se eu pudesse voltar aos meus 18 anos, talvez eu tomaria outras decisões, não a respeito da minha transição, que essa Claro. é a pessoa que eu sou. Mas talvez eu teria, sabe? Porque a gente fica tão desiludida às vezes. Por isso que eu falo, nunca perca a fé e a esperança. Porque às vezes a gente tá tão acostumada com aquilo que a gente acha que a gente não vai poder ser outra coisa. Eu costumo dizer que a desilusão ela é um chá pra te ensinar, pra te deixar mais lúcido do mundo que você vive. A Sim. desilusão ela não vem pra desmotivar você, ela vem pra poder ensinar você e tudo hoje que eu aprendi na minha trajetória de vida aos meus 40 anos, tudo hoje que eu tenho como aprendizagem, em sua grande maioria houve uma participação desse chá de elucidação chamado desilusão. Desilusão amorosa, desilusão de amizade, desilusão no empreendedorismo, desilusão na trajetória de estudos ou na trajetória. Enfim, de tudo. Então a desilusão ela não vem para desmotivar você. É normal você às vezes se assustar. É normal às vezes você, em um impacto ali súbito, às vezes quase que de uma forma mortal, você achar que, olha, esse aqui é o meu limite, parei aqui. Talvez como a Nicole, quando se viu ali numa situação bastante delicada nesse atentado contra a tua vida, mas que naquele momento ali foi uma desilusão. Em algum aspecto, você se desiludiu ou com as ruas, ou com a amizade, ou com os próprios ser humano, mas em nenhum momento você foi imobilizada, você foi paralisada. E é essa a diferença. A desilusão, como qualquer outro aspecto da vida, ou qualquer outro sentimento, qualquer outro momento que você viva, ela pode acontecer. E nós somos suscetíveis a isso. Entretanto, isso não pode mobilizar você. E foi, pra mim aqui, tendo a oportunidade de conhecer a tua história, foi uma das coisas que você, com maestria, soube fazer. Olha, a desilusão tá aqui? Tá bem. Cada vez mais eu tô ficando mais esperta, mais experiente com você. A gente tem que ser forte, mas a gente não precisa ser forte o tempo todo. Então, assim, às vezes a gente se cobra demais, às vezes a gente acaba, foi o que eu falei, a gente permite que o outro faça isso com a gente. Então, por isso que eu falo da escolha. Às vezes você tem que falar um não, às vezes você tem que se impor, às vezes você tem que se defender. E tá tudo E certo. proteger o teu espaço, porque é como se fosse uma. Eu brinco muito com as analogias para tentar trazer para as pessoas com quem eu converso, com quem eu tenho relacionamento. É como se fosse basicamente você compra um imóvel de grande valor. Esse imóvel que você comprou, ele é uma conquista sua. Sim. E quando eu digo grande valor, é o grande valor da conquista. Não é o imóvel de 5 milhões, mas você comprou o imóvel. E a tua vida é assim. A tua vida, ela é um imóvel, mas diferente dos adquiridos, é um imóvel que você constrói. Constrói com a tua história, com a tua trajetória, com as suas conquistas materiais, espirituais, conquistas que são materiais e abstratas. Entretanto, você constrói ali um cercado. E quando você permite que as pessoas façam com você aquilo que elas querem, é como se essa cerca estivesse avançando em seu território gradativamente, de pouquinho em pouquinho. E aí você perde a sua identidade. Sim. Perde quem você é. E isso é uma história que eu vejo na Nicole, que não perdeu o seu espaço. Você lutou para que, olha, eu não quero avançar para o teu espaço, mas esse é o teu limite. Esse aqui sou eu. E até a questão de se perder pelo caminho está correta, porque assim, a gente tem que tomar muito cuidado com as dificuldades que a vida lhe impõe. Por isso que a gente tem que agradecer pelo que temos e lutar pelo que queremos. Porque você não sabe o do amanhã. Às vezes a vida pode te botar em certas situações que você, foi o que eu falei, se perde ali, mas aí você mesmo tem que ter esse autocuidado para você voltar para sua essência, para o seu, sabe? Porque, opa, isso não tá legal, isso não tá correto, esse não é o caminho que eu quero, essa não é a pessoa que eu sou. Vamos voltar para o caminho correto? Então, assim, você tem que estar preparado para tudo. Você não sabe do seu amanhã. Por isso que eu falo da compaixão, da empatia. Porque às vezes a gente da vida do outro, aí a vida vai lá e coloca na sua. E aí, vai rir agora? Você me entende? Então, assim, tome cuidado. Tá vendo que não tá legal, que não tá certo? Busca um outro caminho, um outro jeito, uma outra maneira. Às vezes aquilo não é pra você, entendeu? Às vezes você insiste tanto que aí vira um desgaste. E o emocional, a gente tem que cuidar.
A saúde mental é muito importante. Se você não está bem mentalmente, não tem como você cuidar do seu corpo, do seu coração, da sua alma, da sua essência, não tem como. Então, foi o que eu falei, se ame, se respeite, se preserve, entendeu? Você realmente tem que se colocar em primeiro lugar. E isso não é egoísmo. Você precisa estar bem antes de qualquer decisão, atitude, porque senão não tem como você ajudar o próximo, não tem como você fazer alguma coisa por alguém se você não consegue fazer por si mesma. Tu não pode anular a sua essência por conta Sim, de uma decisão de terceiros. com Você não pode certeza. se quebrar para caber no copo do terceiro, né? Ou você cabe ali por inteiro, ou aquele lugar não é seu. Ou é uma escolha. Você Exato. escolheu estar ali, então você se Tá se submeteu. quebrando. Isso. Eu vou me despedaçar para eu poder ser aceito nesse ambiente. Não faz sentido nenhum. Que é os relacionamentos tóxicos, que é às vezes, né, os empregos, as situações que as pessoas. Foi o que eu falei, busque melhoria. Você tem que saber o que você quer para sua vida. Entendeu? Eu comecei na prostituição, comecei nas ruas. Não tenho vergonha, não tenho problema com isso. Entendeu? Foi o meu começo. Foi a oportunidade que eu tive. Agarre as oportunidades que a vida lhe dá. Porque às vezes você fica naquela indecisão, você fica naquela dúvida e ela passa. E às vezes ela não volta. A tua história é incrível. Eu me sinto muito honrado de ter podido conhecer essa trajetória sua impressionante, inspiradora e de motivação, de verdade. Antes de seguirmos para esse encerramento, que eu, por mim, queria ficar com você aqui até, né, porque eu sei que você tem a história para poder contar. E quanto mais a gente escuta, mais inspirado, mais motivado a gente fica. Mas quero te pedir muito que você fale com quem está do outro lado ali e deixe a tua mensagem. A Nicole Boller Torres deixa a mensagem para quem está do outro lado. Gente, eu sou uma mulher transexual de 35 anos, capricorniana. E o que eu digo pra você é nunca, nunca deixe de acreditar em si mesmo. Se coloque em primeiro lugar, se ame, se respeite, se aceite. E se você não teve esse amor na vida, não deixe de acreditar. A lei do retorno, ela nunca falha. Então, uma hora esse amor vai chegar até você. A gente colhe o que a gente planta. Então, às vezes, a gente quer muito e a gente é o que a gente consegue ser. E tá tudo certo. Você tem que focar no que você quer, no que você almeja para você lutar. E para você poder lutar, você precisa estar bem. Então, assim, cuide de você. Deixe de cuidar da vida do próximo. Todo mundo tem opinião. Opiniões não são verdades absolutas. Ninguém pode dizer como a pessoa tem que viver a vida. Se você tem um conselho, se você pode ajudar, faça o que você pode. Mas isso não significa que você tem o direito de tomar as decisões da vida do outro. Nicole, eu quero te dizer que eu acredito muito, muito mesmo, que Deus fez uma obra gigante na sua vida. Ai, muito mesmo. Obrigado. Quando a gente escuta a tua história, é notório. E quando eu digo notório, não depende de crença de ninguém. Depende daquele que acredita em Deus, não da crença na Nicole. Não Sim. de acreditar em você. Eu não era religiosa, eu sou de uma família católica, meus pais nunca me obrigaram. Assim, nesse ponto, eu amo muito os meus pais porque eles nunca me obrigaram a fazer nada. E até isso a gente tem que entender. Quando a gente tem filhos, a gente cria expectativa. Eu sei que, indiferente de ser correto ou não, meu pai queria seguir carreira militar, então ele queria que eu servisse o quartel, sabe? Minha mãe não queria que eu fosse transexual porque ela não queria que eu sofresse. E a gente tem que entender que isso são as escolhas deles, não as nossas, entendeu? E hoje em dia, se eu não tivesse esse discernimento, eu não entenderia e talvez não perdoaria. Perdão é ato de pessoas nobres. Se a gente não se perdoar, porque em primeiro lugar você tem que se perdoar, você vai cometer erros, você não é perfeito. Então assim, primeiro comece por você, depois tente fazer isso ao próximo. Tudo tem o seu tempo, tudo tem o seu momento certo, sabe? E não perca a fé. A fé é a esperança, porque senão você acaba se desiludindo, acaba às vezes caindo numa depressão, numa tristeza profunda, e você mesmo acaba não se salvando. Então assim, lute por você. E o agir de Deus na sua vida é muito grande. Porque quando a gente ouve a tua história, ouve a tua superação,
quando a gente escuta as suas verdades, as coisas que você passou e superou, é muito nítido e é explícito o quanto Deus, ele é cuidadoso, ele é zeloso, Deus amoroso. É amor. Ele é incrível, inquestionável, porque a todo instante o teu reconhecimento vem sobre todas as coisas a Deus. Amém. E é notório ver o quanto você caminha e nos motiva e nos inspira. Ai, é muito lindo obrigada. ver como você passa isso pra gente de uma forma humilde, de uma forma respeitosa. E eu quero de todo o meu coração desejar a você que você tenha muita longevidade, vida longa, que você tenha pessoas também. incríveis do seu lado, porque é isso que Amém. você é. Que você tenha do seu lado pessoas que te façam, que te ajudem a crescer, a progredir e a prosperar. Porque a Nicole é isso que eu sinto, né? Com propriedade do tempo que eu te conheço e do Sim. tempo que aqui eu tive de convivência com você. Dessa energia, desse vigor, dessa inspiração. E que você nunca perca essa fé, porque é ela que te mantém de pé. É ela que te faz chegar onde você está hoje. É ela que vai te fazer chegar ainda muito mais longe. A tua verdadeira história não está sobre o berço que você veio. Está sobre as decisões que você tomou em acreditar que, ao invés de resmungar, ao invés de repudiar, ao invés de reclamar, né, você escolheu acreditar que você superou porque a tua fé te salvou. A tua fé mudou a tua jornada, a tua fé te levou, te conduziu a um outro caminho. E é incrível ver o quanto isso me emocionou de verdade, poder ler desse livro real, que é a vida da Nicole. Muito obrigado por você ter vindo. Olha, muito obrigado, Stanislau, pelo carinho, pela oportunidade, por me dar fala, porque às vezes a gente não entende a vida do outro, mas a gente não sabe pelo que ele passou. Então, assim, obrigado a vocês que estão me ouvindo. Desculpa se eu esqueci o nome de alguém. Todos sabem que estão comigo, no meu coração, nas minhas orações. E eu acho que a gratidão, ela não tem como você explicar. Quando você é grata à vida, quando você tem amor à vida, ela retribui a você. Então, assim, muito obrigada mesmo pelo espaço, pela oportunidade, por estar aqui. Deus te abençoe muito. Amém. Merece. Muito obrigado por ter vindo. Tem um espaço no coração especial. De verdade. Você também. Obrigado por ter podido conhecer a sua história. Muito obrigado, Stanis, não só pela documentação, pelo podcast, mas obrigado pelo carinho, pelo respeito, que isso é fundamental. Valorize as pessoas que te respeitam. E antes de encerrar, eu quero deixar uma mensagem pra você com muito carinho, com todo o respeito. Hoje nós pudemos conhecer, foi possível conhecer e ouvir a história da Nicole, que é uma história que vai muito além de fronteiras. São fronteiras que nós estamos falando aqui do respeito, a fronteira do preconceito, a fronteira do racismo, a fronteira do país, da xenofobia, e é claro que tudo isso só é possível ser contado por alguém que acreditou, mais do que as críticas, mais do que as pessoas que tentaram desmotivá-lo e mais do que também as pessoas que tentaram até mesmo roubar a tua vida, a sua identidade. E é isso que eu quero deixar pra você aqui hoje com essa mensagem. Não por mim, mas por quem contou essa história pra você. Pela história verídica de que foi trazida, de que você também consegue fazer, de que você também é humano e que você também pode ter ajuda. E é claro, essa ajuda nem sempre vai vir de um dos alicerces mais importantes, que é o familiar, mas ela pode vir de pessoas que estão do teu lado como amigo. E amigos, relacionamento, são famílias que nós escolhemos construir. E nessa escolha, o mais importante e essencial é você não esquecer quem você é, quem você escolheu ser, quem você está se transformando. E é muito importante que no final dessa trajetória você olhe para esse livro chamado Vida, que você é o autor e que você construiu, e que você goste do texto que você construiu. Não é sobre quem vai gostar, quem acompanhou você, quem estava com você, quem leu, goste ou não. É sobre quem está escrevendo essa história que precisa ler e gostar do que está lendo. Porque se isso não acontecer, é sinal de que você está no caminho errado, de que precisa ajustar o rumo. Não é desistir, é ajustar a rota. Às vezes é só uma reestruturação e reorganização de trajeto. Eu quero deixar bem claro para você aqui, não é sobre religião, dogma, tradições. Não é sobre isso. É sobre a tua fé. E a sua fé, ela não vai mudar o passado. Ela precisa ser alocada no lugar certo. Se você olhar as maiores histórias bíblicas, se esse for o livro que você quiser seguir, é o que eu acredito, mas se você olhar as maiores histórias bíblicas,
as histórias de transformação, de fé, como o vinho, como a ressurreição, como a modificação, a cura, todas elas foram pessoas que aplicaram a fé no presente, no hoje. E é onde você precisa fazer, é aplicar a tua fé no lugar correto. Como a mulher do fluxo de sangue, ela acreditava que naquele momento ali em que ela tocou na orla, só na veste de Deus, de Jesus, ela seria curada. Tão somente o toque foi capaz de curar essa pessoa. Então, tão somente a tua fé no hoje pode mudar a tua história. Não precisa fazer muito, só acredite. E no mais importante, no principal ator, no principal autor dessa história, que é você. Comece fazendo diferente hoje, não é amanhã. Faça já. Qual é o teu sonho? Onde você quer chegar? O que você quer ser? Seja porque, no final, como a saudosa Glória Maria nos disse uma vez, quem vai morrer vai ser você. Quem vai ser enterrado vai ser você. Então, que você leve a tua história com você. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Eu espero de verdade ter podido trazer para vocês um pouquinho mais de inspiração, de motivação. E deixo aqui a minha gratidão por nos acompanhar. Então não esquece de compartilhar esse vídeo com as pessoas, de seguir as nossas redes sociais, que é muito importante pra gente. Forte abraço, um grande beijo, é nessa que eu vou. Nicole, muito obrigado. A você também de casa, obrigado e até mais. Está chegando a Blue Way Podfy, uma nova forma de fazer podcast. Aqui a gente vai contar pra você histórias de pessoas reais. Porque tem histórias que, quando você escuta, você percebe que se eles conseguiram, eu também consigo.